recompensas e quem sabe então já herdado uma parte dessa terra por herança. Será que não seria esse o caminho de Deus? Não sei. São ideias que passam pela nossa mente quando nós lemos o texto e começamos a imaginar a vida de Abraão. Abraão então está nessa situação, quem sabe pensando nessas coisas, porque afinal de contas, irmãos, tudo que é começo é mais tranquilo, é mais cheio de esperança, cheio de sonhos. Quem sabe ele saiu lá da sua terra esperançoso. Eu não tenho dúvidas de que ele estava cheio de fé, cheio de confiança no futuro, acreditando nas promessas de Deus, sem duvidar, sem questionar e obedecendo. Agora, os anos foram passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, o tempo estava passando. Ele já era idoso, ele já tinha mais de 80 anos nessa época. E ele ainda continuava sem filhos. Ele ainda era um peregrino em Canaã. Então, é possível que ele estivesse passando por esse sentimento confuso, difícil. E por isso, então, Deus fala com ele. Deus se manifesta para trazer para ele renovo, trazer esperança, renovar as forças daquele homem. E Deus então fala com ele: Abraão, não tema, não tenha medo. Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu vou te proteger. Se caso ele estivesse pensando lá, quem sabe agora aqueles reis que foram vencidos, eles se renovam nas forças, se unem e vêm aqui me atacar? Quem sabe? O que pode acontecer agora? Eu expulso a minha vida. Se eu tivesse morrido nessa guerra, ele cuidaria de Sara. Muitas coisas poderiam passar pela mente dele. E então Deus aparece ali, falando com ele, e diz: não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Eu vou te proteger. Eu sou a tua proteção e você vai ter muitas recompensas por me obedecer. Porque quem obedece a Deus tem recompensa. Você terá recompensas por obedecer a Deus. Nunca será em vão as nossas obediências a Deus. Porque Deus é um Deus que gosta de dar presentes, que gosta de recompensar e de abençoar. Não é em vão obedecermos ao Senhor. Agora é interessante que Abraão, desanimado, ele responde assim: o que eu hei de herdar? O que o Senhor vai me dar de recompensa, Senhor? Se eu não tenho filhos ainda, quem vai ser o herdeiro da minha casa? O que adianta eu receber muitos bens aqui na terra, se quando eu morrer, quem vai herdar vai ser Eliezer, o meu servo Damasceno Eliezer. Ele que vai herdar, eu não tenho filhos, o Senhor não tem me dado. Ele estava bem desanimado. Deus então diz para ele: não vai ser ele não. Vai ser alguém que vai nascer das tuas entranhas. Eu vou realmente cumprir essa promessa. Então, Deus está ali animando Abraão. E é interessante que para renovar realmente a esperança de Abraão, Deus usa de um artifício interessante. Ele chama Abraão, puxa Abraão para fora da sua tenda, leva-o lá para fora. No versículo 5 diz: então o levou para fora. Ele estava dentro então da sua tenda. Deus o levou lá para fora e disse: olha para o céu, Abraão, e comece a contar as estrelas. Conte, se você pode contá-las, conte, porque assim será a tua descendência. Era Deus dando para ele uma palavra de ânimo e colocando diante dele coisas que ele pudesse ver, porque ele estava precisando ser renovado na sua fé. E Deus usou então as estrelas do céu para que ele pudesse olhar, contemplar e dizer: você vai ter recompensa. A tua descendência será assim. Os teus descendentes, eles vão brilhar como as estrelas do céu. E você sabe que você é um descendente de Abraão? Todos nós, que cremos em Jesus Cristo, somos descendentes de Abraão, descendentes espirituais, porque temos a mesma fé que Abraão teve. Somos pessoas que acreditam no único e verdadeiro Deus. Somos descendentes dele. Somos as estrelas que ele um dia contou lá no céu. Nós somos essas estrelas, fazemos parte disso. Brilhamos. Sabe por que brilhamos? Porque a glória de Deus, a presença de Deus está na vida daquele que o busca, daquele que crê nele. Então o brilho de Deus está em nós. Brilhamos porque queremos servir a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que conduzem muitos para a justiça, para o caminho da justiça, levam pessoas para Deus, brilharão para sempre e eternamente como as estrelas.
Você tem se empenhado para que pessoas sejam conduzidas a Deus através de você? Você é uma estrela de Deus que vai brilhar para sempre. Agora, ele continua. Abraão, então, a Bíblia diz que ele foi renovado naquele momento, e a Bíblia diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso foi importante na vida dele. Agora, depois disso, ele ainda faz um questionamento com Deus. Veja que Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Ele não tinha medo de falar para Deus aquilo que ele estava sentindo, aquilo que passava na mente dele. Ele contava para Deus. E ele então disse: Deus, mas como eu vou saber que eu vou herdar essa terra aqui? Como que o Senhor agora vai me dizer? Porque olha, que eu vou ter descendentes, o Senhor já me disse pelas estrelas. Agora, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra aqui? Aí Deus então pega e usa um outro meio. E é um meio, um artifício, e que era usado aqui na terra, que era o meio do contrato. O contrato que era feito antigamente, naquela época, era dessa forma aqui. Duas pessoas que queriam fazer um contrato, elas pegavam os animais, partiam os animais ao meio, para matar esses animais, sacrificar, partiam ao meio, colocavam as partes, uma de frente para a outra, passavam os dois pelo meio desses animais, invocando sobre a vida deles o seguinte: se eu não cumprir a minha parte nesse acordo que eu estou fazendo hoje, que o que foi feito com esses animais seja feito comigo. Será sério? Ele estava dizendo, a pessoa estava se comprometendo, dizendo: eu me disponho a morrer se eu não cumprir o que eu prometo nesse dia. Isso era um contrato que era feito, naquela época era feito assim. Então, Abraão obedeceu. Deus mandou que ele fizesse isso, pegasse animais grandes, médios e pequenos. Um bezerro, um carneiro. Ele pegou animais de todos os tamanhos, dos grandes, dos médios e dos pequenos. E as aves são pequenas, né? Pequenos animais. E ele colocou lá. Só que Deus não falou mais nada. E ele ficou esperando Deus resolver, trazer uma orientação. Aí então vieram as aves de rapina, as aves que comem cadáveres. Começaram a vir sobre aquele sacrifício, e então Abraão espantava, enxotava, para que elas não comessem aquele sacrifício que estava sendo oferecido a Deus. Até o momento em que Deus fizesse alguma coisa, ele tinha que fazer a parte dele. Ele então começou a enxotar aquelas aves do céu. Então, passava um pouco, depois disso, anoitece. O sol se põe, anoitece, cai um profundo sono sobre Abraão. Aí então, Deus se manifesta. A Bíblia então diz para nós que Deus passa pelo meio daqueles animais sozinho. Abraão não passou. Abraão só viu. Abraão só olhou, só viu aqui. Deus então passa por aquele meio, no formato ali de chama, de fogo e fumaça, passa pelo meio, porque Deus estava dizendo uma coisa: Abraão, eu vou dar essa terra para você. Eu prometo para você que eu vou fazer isso. E eu não vou colocar as pessoas envolvidas aqui, não. Eu não vou colocar o homem envolvido nesse compromisso, nessa aliança, dependendo de alguma coisa dele, não. Porque se depender dele, não acontece. Porque vai ter falha no meio do caminho. Eu vou passar sozinho. E ele passou sozinho. Graças a Deus que Jesus Cristo veio por causa desse compromisso de Deus. Deus se comprometeu, Deus cumpriu, Deus fez, e hoje nós temos a salvação em Cristo Jesus, porque Deus fez isso. Deus nos deu. Ele prometeu para Abraão e cumpriu. E hoje nós somos abençoados. Nós fazemos parte disso. Agora, de repente você está olhando e pensando assim: poxa vida, essa irmã está falando umas coisas que não tem nada a ver exatamente com a família. Né? Para você não continuar pensando assim. Agora pegue tudo isso que nós já falamos aí a respeito de toda essa situação de Deus e Abraão, esse pacto que Deus fez com Abraão, e vamos aplicar para o casamento. Pense uma coisa: o dia que você resolveu se casar com essa pessoa com quem você está agora, você tinha esperanças ou não tinha? Você não tinha expectativas? Você não tinha sonhos?
Sim. Você não saiu da casa do seu pai, da sua mãe? Você até não mudou do Brasil para o Japão? Você até veio embora para cá? Você está até aqui em outro país, junto com essa pessoa. Assim como Abraão, nós também saímos, estamos em terra estranha. Temos um compromisso com alguém junto conosco. Agora, no início do nosso casamento, nós temos muitos sonhos, muitos planos, muita expectativa, muitos anseios. Isso é natural. E está certo isso. Feliz quem casa assim. Já imaginou quem casou já desanimado desde o início? O casamento não continuou um mês, porque não tem condições. Todo casamento precisa ter expectativa, precisa ter sonhos. E é natural. Né? Agora, os anos vão passando. Eu te pergunto hoje, você continua com as mesmas expectativas? Você tem os mesmos sonhos? Você tem a mesma esperança? Você tem a mesma paixão? Está melhor? Ou, quem sabe, está meio apagadinho esse relacionamento? Quem sabe está faltando um pouco de brilho? Quem sabe o negócio ficou assim meio que congelado no tempo, o tempo passou, empoeirou, pôs no freezer, está lá no freezer agora, está lá congelado. Como que está o seu relacionamento? Será que não precisa de um renovo? Nós precisamos entender que, como seres humanos, nós precisamos constantemente sermos renovados. Nós não somos pessoas que não mudam, que não se esquecem das coisas. Nós esquecemos. Meu marido me falou que me amava ontem, hoje eu já esqueci. Ai dele, se ele não me falar hoje, ele precisa falar, porque nós esquecemos. Nós esquecemos muitas coisas boas que nós vivenciamos no início do nosso casamento. Nós esquecemos. E é por isso que nós precisamos de vez em quando, de um renovo. Agora, eu olhei para essa situação aqui e comecei a ver como que Deus fez com Abraão e como que Ele pode usar isso também na nossa vida. A primeira coisa que Deus fez com Abraão foi o quê? Conversar, não foi? Conversar. O que é isso? Intimidade. Conversa. Uma boa conversa. Mas é aquela conversa de coração para coração. Nós precisamos ter isso. Como casais. Conversarmos. Contar nossos sonhos. Contar nossas decepções. Aquilo que eu sonhava, aquilo que eu desejava e não aconteceu. Aquilo que eu sonho, aquilo que eu espero. O que eu tenho medo. Contar coisas de coração. De coração para coração. Intimidade. Nós precisamos fazer isso. Se um está ali meio cabisbaixo, meio entristecido, meio desanimado, o outro vai e fortalece. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Porque os dois juntos, um anima o outro. Um anima o outro. Por isso que a Bíblia fala que ai daquele que estiver só. Porque o sozinho não tem quem levanta ele. Agora, quem estiver acompanhado, sempre vai ter ajuda. Cada dia, um ajuda o outro. Cada época é um ajudando o outro. Porque nós estamos juntos. Somos dois. Agora, uma boa conversa é importante. Assim como Deus fez. Então, converse. De vez em quando, pare para conversar. Se você vê que a sua esposa está quietinha, amados, é normal a mulher ficar quieta? Não é normal a mulher ficar calada. Não é, gente, não é. Isso não foi feito para nós. Não foi feito para nós. Viu que a esposa está quietinha? Vai conversar. Como que você está? Está tudo bem? Quer me falar alguma coisa? Tem algo que você precisa me contar, que você gostaria de compartilhar? Pergunte. E quando ela começar a falar, por favor, escute. Não fique tá bom, já. Tá bom. Ah, querida, não, escute. Dê valor. Tenha uma boa conversa. Agora, continuando aqui nesse texto, a maneira como Deus agiu aqui, busque sonhar para vocês dois os sonhos de Deus. O que Deus sonhou para a sua família? O que Deus quer para vocês? Como casal, como família? Qual o sonho de Deus? Busque o sonho de Deus.
Ore juntos, converse juntos, coloque diante de Deus a vida de vocês, veja quais os planos que é possível que sejam de Deus na vida de vocês. Busque sonhar os sonhos de Deus. Para isso, você precisa olhar para o alto, como fez Abraão. Olhar para Deus. Os dois juntos olhar para Deus e Deus, o que o Senhor tem? Deixa eu parar de olhar aqui só para a terra, só para as coisas humanas, para aquilo que eu posso comprar. Mas deixa eu olhar para coisas que eu não posso comprar. Existem coisas na vida que não se compram, com nem o dinheiro do mundo. Essas são as melhores coisas. Sonhe essas coisas. Olhe para o alto. Tenha o seu olhar voltado para Deus. Que Deus sonhe para você e para a sua família. O poder que Deus tem para fazer com que essas coisas aconteçam. Sonhe juntos. Busque a Deus para ver aquilo que Deus tem para vocês. Ao invés de vocês planejarem, mas ficar só aqui nas coisas da terra, comece a sonhar as coisas do alto. Comece a sonhar coisas que Deus tem para vocês como família. Porque isso vai realmente trazer para vocês a presença de Deus. Porque Deus vai olhar e vai dizer, eu posso estar presente ali. O meu coração, a minha mente está ali, no meio dos dois. Eu posso estar ali. Então eu vou me fazer presente. Agora, alimente-se da palavra de Deus. Hoje nós temos, Abraão naquela época não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Hoje nós temos. Alimente-se da palavra de Deus para que você tenha fé, para que você tenha confiança em Deus, para que o seu coração seja fortalecido nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, quando você não vê solução, quando você não conseguir ver uma saída, Deus vai mostrar uma saída. Deus vai te encher o coração de esperança e de paz, porque você está se alimentando da palavra de Deus. Abraão creu em Deus, cria na palavra de Deus. Deus não vai hoje fazer como Ele fez com Abraão, falar conosco do mesmo jeito que Ele fez, porque lá naquela época era necessário realmente. Hoje não. Hoje nós temos a Bíblia. Então por isso, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, leia junto como família. Não precisa querer fazer um estudo bíblico, mas leia junto a Bíblia, uma passagem bíblica junto. Se alimente da palavra de Deus, é um edificando o outro, um alimentando o outro, um ajudando o outro com a palavra de Deus. Agora, não fique só nisso. Faça como fez Abraão. Ele se dispôs a andar pelas ordens de Deus, a obedecer a Deus. E o que Deus fez? Deus disse a Abraão, pega os animais, assim, 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 sacrifica esses animais, parte ao meio, coloca aqui. Ele fez do jeitinho que Deus mandou. Ele obedeceu. Sacrificou, colocou lá, aguardou, Deus agiu. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos problemas no nosso casamento porque nós queremos andar do nosso jeito. Nós queremos viver a vida aqui na terra do nosso jeito, não do jeito de Deus. Faça do jeito de Deus. O jeito de Deus é o melhor, o perfeito. A Bíblia diz, o caminho de Deus é perfeito. É perfeito. Não tem o que pôr o que tirar. É perfeito. Então obedeça a Deus. Agora, olha, Deus manda fazer sacrifício. Deus manda fazer uma oferta. Deus manda colocar ali diante dele um compromisso. Então, você precisa colocar esse compromisso, esse sacrifício. Sabe o que é esse sacrifício? É você, cada um dos dois, cada um se entregando realmente em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Que a Bíblia fala que nós precisamos nos entregar a Deus, nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer que então a sua vida como marido precisa ser sacrificada. Como esposa precisa ser sacrificada, colocada ali. E o que seria isso? Seria o quê? Reconhecer os seus próprios pecados. Porque aquilo
que faz parte da velha natureza, é que precisa ser sacrificado, é que precisa morrer. É isso que não pode continuar vivo, para que o nosso casamento seja abençoado. Se a tua velha natureza continua viva, o teu casamento não será abençoado. Mas se você se dispõe a sacrificar, a entregar-se, a dizer a minha velha natureza vai para o lugar que ela tem que ir, que é a cruz. Jesus disse isso: aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Nós precisamos ter essa disposição de negar os nossos desejos pessoais, desejos ambiciosos, ambições que são egoístas, que são coisas que só servem para abençoar a nós, não abençoam a família, abençoam somente a mim. E aí, então, não tem como a família ser abençoada. Você precisa reconhecer se por acaso existem sentimentos de amargura que estão aí, à tona, sendo trazidos na sua vida. Sentimentos de amargura, sentimentos de inveja, de cobiça, desejando além daquilo que você pode ter, querendo aquilo que Deus não preparou para você, sonhando com aquilo que não é de Deus para a sua vida ou para a sua família, desejando coisas que são somente da terra. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para os nossos próprios pecados, para os nossos próprios desejos errados e sacrificar, e colocar na presença do Senhor, de fato, para que realmente a nossa vida seja abençoada, a nossa família seja abençoada. E agora uma pergunta: como anda os teus sentimentos? Será que você anda cobiçando o que não deve? Será que você anda desejando o que não deve? Será que você anda dando lugar a sentimentos que não deve? Será que você anda guardando amargura no coração? Essas coisas vão fazer o teu casamento naufragar, se você não sacrificar. Agora, seguindo esse modelo, você precisa sacrificar, ter essa disposição de reconhecer então o seu pecado, de falar: não, eu vou olhar para mim mesmo. Eu vou parar de jogar a culpa no meu marido, na minha esposa, e vou olhar para mim mesmo e vou ver que eu estou mal, eu não estou legal, então deixa eu me acertar com isso. Isso é reconhecer o seu pecado. Agora, reconhecer o seu pecado é você admitir que realmente aquilo está errado, Deus está certo, aquilo está errado na sua vida e precisa ser retirado. E então confessar isso diante de Deus, pedir perdão a Deus. Se for necessário, conversar com o seu marido ou com a sua esposa, confessar isso, dizer: olha, eu tenho sentimentos assim, assim, assim. É por isso que eu tenho agido dessa forma. É por isso que eu tenho feito coisas que são desagradáveis, estão errados dentro de mim, mas eu não quero mais isso na minha vida. É preciso haver, irmãos, compromisso. O sacrifício fala de compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com o nosso cônjuge. Nós precisamos ter esse compromisso de amor. Aí agora, você pediu perdão, você orou a Deus, creia que Deus te perdoou. Não fique ali achando que não, Deus não perdoou, Deus perdoou. Não, Deus perdoou se você se arrependeu. Arrependeu de fato? Pediu perdão? Deus perdoou. Agora, peça para que Deus te encha do Espírito Santo. Que no lugar daqueles pecados terríveis, daqueles sentimentos que não eram bons, comece a estar a presença do Espírito Santo na sua vida. Peça para que Deus encha você do Espírito Santo. E agradeça a Deus. Esse é o teu sacrifício que você precisa colocar lá diante de Deus. Aí você pode dizer: mas você sabe de uma coisa? Eu até tenho feito isso, mas eu não sei porque de vez em quando o nosso casamento vira uma confusão. De vez em quando o nosso lar vira uma guerra. Eu não sei o que acontece. O que aconteceu com Abraão? Abraão colocou os animais ali. E o que aconteceu? Vinham as aves do céu e atacavam aquele sacrifício. Quem são as aves do céu? São os demônios. Demônios que se levantam para destruir o teu compromisso.
Demônios que se levantam para dizer para você, não vale a pena esse casamento. Não vale a pena você continuar se sacrificando. Não vale a pena. Pense em você, pensa nos seus sonhos, pensa nos seus sentimentos. São demônios que nos atacam. Atacam, e veja que essas aves, elas atacavam o sacrifício. Elas estavam ali atacando aquele sacrifício. É isso que o diabo faz, para nos desanimar, para nos tirar realmente do caminho que Deus colocou diante de nós. Ele começa a trazer pensamentos, sentimentos, situações para perturbar a nossa vida e nos roubar isso. E o que você vai fazer? Faça como Abraão. Rejeite, expulse, repreenda. Comece a lutar. Lute contra os pensamentos que vêm contra você, que vêm contra o seu casamento. Sentimentos malignos. Comece a repreender. Comece a dizer, eu não aceito isso na minha vida. Comece a rejeitar aqueles pensamentos que vêm, meu marido é um isso, meu marido tem tantos defeitos, como o pastor estava falando, né? Concentre-se nas suas semelhanças, concentre-se naquilo que tem de bom. A palavra de Deus nos fala, olha, aquilo que é puro, aquilo que é agradável, seja o que esteja aí na tua mente. Agora, o que não é agradável, o que não é puro, o que não é bom, não fica pensando não. Não fica pensando não, não dá lugar para isso não. Então o que você tem que fazer? Rejeite e comece a pensar, não, deixa eu pensar nas coisas boas que a minha esposa tem. Deixa eu pensar nas coisas boas que meu marido tem. Deixa eu me concentrar naquilo que nós temos de bom. Naquilo que é forte, naquilo que é bom, naquilo que está bonito no nosso meio. Deixa eu me concentrar nisso. Porque senão você vai desistir. Você vai desistir antes do tempo, você não vai conseguir continuar. Portanto, reconheça que muitas vezes os demônios estão aí perturbando a tua mente, a tua alma, o teu casamento, a tua família. E comece então a orar e a rejeitar e a repreender esses demônios. Não fique aí assentado, tem gente mesmo, eu já tentei, não consigo. Não. Mas repreenda isso. E comece a agir com aquilo que Deus tem te dado. E aí então veja, quando nós fazemos isso, quando nós estamos seguindo por esse caminho, o que vai acontecer? Deus vai entrar no meio. Deus vai agir. Deus está presente aonde as coisas são feitas do jeito que Ele manda. Deus está presente no meio de uma família que se dispõe a obedecer a sua palavra. Deus está presente. Deus está presente na vida de quem se dispõe a negar-se a si mesmo, a dizer, a minha velha natureza, ela não presta, tem que morrer. E vai morrer em nome de Jesus, porque eu vou lutar contra ela, eu não vou deixá-la viver. Deus está presente, Deus olha e se agrada e diz, esse sim me conhece, esse sim sabe o que realmente quer para a sua vida. Aí então, Deus vai estar ali agindo naquele meio. Deus passou no meio daquele sacrifício, mas na hora dele, do jeito dele. Deus passou e Deus trouxe a palavra dele, Deus trouxe para Abraão a vitória. Amados, nós precisamos reconhecer que não basta a disposição, não basta. Não basta você dizer, eu me disponho a amar a minha esposa, meu esposo, a se empenhar, a me empenhar pela minha família, eu me disponho. Não basta a disposição. Não basta você dizer, eu quero me comprometer, eu vou me comprometer. Você precisa reconhecer que nós estamos num mundo tenebroso. E como Efésios 6 nos diz, nós estamos lutando contra as forças espirituais do mal, que querem destruir sim a família, que vão sim colocar diante de você outros sonhos, outros desejos. E você então precisa se colocar na presença de Deus e Deus, seja a tua presença no nosso meio. Manifeste o teu poder no nosso meio, na nossa vida, na nossa família. A minha parte eu vou continuar fazendo. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou repreender os pensamentos malignos, as coisas que o diabo traz.
para nos destruir. Eu não vou aceitar. Porque, saiba de uma coisa, certamente os sonhos de Deus para a família é que a família seja uma bênção. É que você e o seu marido prossigam cada vez mais unidos, mais amantes um do outro, mais apegados, mais firmes com Ele. É plano do Senhor. Agora, é plano do diabo que o teu casamento não prossiga. É plano dele. Jesus disse que Ele veio para roubar, matar e destruir. E Ele vai fazer de tudo para tentar fazer com que o teu casamento seja destruído. Portanto, reconheça isso, que você precisa do agir de Deus. Você precisa do poder de Deus na tua vida, na tua família, para que de fato você seja uma pessoa feliz e vitoriosa. O teu casamento seja abençoado. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. E eu gostaria de chamar meu esposo para que ele esteja dando continuidade nisso, nesse pensamento. Enfim, nós terminamos isso, porque nós estamos aqui hoje justamente pensando nisso. Aproveitando que lá no Brasil se comemorou dia 12, Dia dos Namorados, e nós costumamos dizer que marido e mulher devem continuar namorando. Nós precisamos continuar namorando. Nós não podemos pensar, nós éramos namorados, acabou. Não. Nós somos namorados. Nós precisamos continuar namorando. Então nós pensamos, vamos aproveitar essa data para estarmos focando a família da igreja, para estarmos conversando com os casais da igreja a respeito disso. E também despertando os jovens para pensarem no futuro, para quando vocês estiverem num casamento, vocês pensarem como vocês têm que agir, saberem como agir, de fato, não é? Vamos então estar nos colocando de pé. Algumas reflexões eu gostaria que vocês estivessem fazendo junto conosco a respeito daquele dia, quando você a viu, quando você teve um sentimento diferenciado, quando você foi atraído ou atraída, né? Aquele sentimento que você teve quando você esteve diante dela ou diante dele, tendo um metal onde o seu valor é o mais alto na terra, que é o ouro, transformado em uma aliança, aquele sentimento onde você foi envolvido e aonde te despertou em você uma alegria tremenda. Eu gostaria que você pudesse refletir e pensar como anda esse sentimento hoje. Né? De que forma você consegue visualizar aquele momento, fazer uma comparação com aquilo que você sente hoje ao olhar para a mesma mulher, para o mesmo homem, e lembrar do compromisso, do pacto, da aliança, dentro de um propósito de dizer: Deus, como a minha esposa estava falando, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo pelos meus sentimentos estarem desequilibrados, eu me arrependo por ter esquecido do compromisso, do propósito que eu fiz com tanta intensidade. Eu quero ver da mesma forma que eu a via, o que eu ouvia, né? De repente ela com tanta fragilidade e ter a necessidade da minha companhia, do meu abraço, aquilo que eu prometi para mim mesmo que eu não negaria, mas que eu tenho negado, aquela paciência que eu tinha para ouvi-la, porque o meu sentimento era muito forte, o meu desejo era muito forte, mas que hoje eu não consigo dar atenção
que tanto ela precisa, que tanto ele precisa. A falta de respeito que eu prometi, ou melhor, o respeito que eu prometi dar a ele naquele momento, mas que hoje eu não tenho executado, não tenho reconhecido, não tenho valorizado. O tempo que eu tenho gasto com tantas coisas que são supérfluas, que não são importantes, tem tomado tempo tão preciosos que eu prometi dedicar a ela ou a ele. Valorizar, dizer que eu a amo, que eu continuo a desejando, ou vice-versa. Uma reflexão. Vocês que ainda não são casados, mas que vocês possam entender o propósito de Deus, a seriedade que Deus trata o casamento, o enlace, o matrimônio, aonde mesmo você ou a sua casa sendo pequena, a sua parte por fazer, Deus pode estar usando ou pode estar usando para mudar vidas que estão te observando. Não é falta de, sabe, como eu vou dizer, de força. Não é sinal de fraqueza você reconhecer os seus pecados, as suas faltas. Você homem, você reconhecer que você não tem sido, tem cobrado. Você mulher, por se fazer uma vítima. Não é desse jeito que Deus espera de nós. Vamos refletir, vamos pensar. Você que não é casado, o seu desejo, de que forma você quer viver? Do seu jeito ou do jeito de Deus? Você quer escolher ou quer deixar que Deus escolha por você? Assim como ele escolheu Davi. Não pela aparência, mas pelo coração. É a forma que Deus quer e pode escolher por você. Eu gostaria que os casais aí pegassem na mão do outro. Tá bom? Eu gostaria que o Henrique e o Richard estivesse entregando a rosa para o marido e entregar para a esposa. Ele me deu uma agora. Espera um pouquinho. É para mim, dá para minha esposa. Os homens, espere um pouquinho antes de... Vai esperar? Não, pode, entrega para o marido e manda esperar. Não entregue para a esposa ainda não. Pastor, ele não me deu para mim dar para minha esposa. Ele não me deu a rosa para me dar para minha esposa. Richard, ele deu só para mim. Olha, se crer que como estrangeiros, tá bom? Eu gostaria que você voltasse o seu olhar direcionado à sua esposa. Olhe para sua esposa, sério. Se você tem o hábito de olhar para ela, de olhar bem nos olhos, de ser olhado, você não vai ter dificuldade. Agora, se você não tem, Deus vai restaurar agora, né? E fala aquilo que está no teu coração. Não precisa ser alto, não. Por favor, solteiros, não, fica quieto agora, solteiros. Os solteiros, fecha os olhos e olhem para Deus. De olho de chocolate. Solteiro de joelho, olha. Agora, numa boa, mas certo? Olhe para sua esposa e diga aquilo que está no seu coração agora. Faz desejo.
Agora você. Está me cobrando a flor já. Por favor. As flores. Dá a flor para sua esposa. E receba. Agora a esposa dele é um presente para o marido. Amém? Agora juntos, você e ele, você e ela. Vamos orar agora. Ore por ela, ela ore por você agora, tá bom? Pai Celestial, em meio a toda essa simplicidade, eu vejo o Teu agir. Eu vejo este momento como fruto, como resultado, Senhor, das nossas orações. Deus, que nenhuma palavra, Senhor, caia por terra. Que o inimigo não tenha mais liberdade de roubar aquilo que foi semeado. Deus, no nome de Jesus, faça dessas mulheres, Senhor, usando as nossas vidas, as mulheres mais felizes da face dessa terra, Senhor. Mesmo com todas as dificuldades, que tenhamos, Pai, a necessidade um do outro, Senhor. Que tenhamos a carência um do outro, Senhor. Tudo equilibrado, tudo, Senhor, direcionado pelo Teu Espírito, Pai. Nós queremos pedir, Senhor, que traga a consciência a cada um dos Teus filhos aqui neste lugar, que o perdão foi liberado. Não há mais, Senhor, liberdade para que o inimigo venha acusar, a mostrar os defeitos. Não há mais, Senhor, assim a certeza do Teu perdão, da Tua graça que nos cobre, que nos envolve, Senhor. Sustenta-nos, Pai. Aleluia, que nós busquemos força em Ti, na Tua palavra, Senhor. Oh Deus, em cada prova, em cada dificuldade que os Teus filhos estiverem passando, que eles tenham a segurança, Senhor, por ter a Tua palavra, por buscar na Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que está baseado no humanismo, aonde o homem é o centro, Senhor, que perca as forças agora. Que o interesse seja, Senhor, mútuo, de servir a Ti, de agradar a Ti. Ó Deus, no nome de Jesus, como diz a Tua palavra, Senhor, as mulheres submissas, ó Deus, com graça, com alegria. Ao homem, Senhor, que a ama ao ponto de entregar a sua própria vida, Senhor, em favor dela, Senhor. No nome de Jesus, por nós mesmos, pelas nossas forças, nunca poderemos alcançar esse objetivo, mas contamos com o Teu poder, com o Teu Espírito, com a Tua ajuda. No nome de Jesus, nos sentimos abençoados, Pai. Nos sentimos abençoados, Pai. E assim como Tu falaste, Abraão, eu te abençoo, se Tu uma bênção, Senhor, as coisas hão de ser mudadas, ó Pai. No nome de Jesus, nos nossos lares, Senhor, a nossa convivência, o nosso relacionamento, Senhor, no nome de Jesus, tendo o Teu Espírito, Senhor, tendo a liberdade, Senhor, nós haveremos de cantar a vitória, porque em Ti nós temos a certeza da nossa vitória, Senhor, porque quando nós estamos fracos, Senhor, nós somos fortes, porque nós pertencemos, temos nos entregue a Ti, Senhor, e aí nós somos fortalecidos e vencedores, no nome de Jesus. Amém? Dá uma bitoquinha nela agora, vamos lá. Deus abençoe. Amém? Pode se assentar. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui à frente. Daí eu? Amém? Vamos fazer diferente. Pode pegar o